Ohio, Josué Des. Nós estamos na aula 70, após as 55 músicas que eu coloquei como sugestão. E nessa aula eu gostaria de falar três coisas. Uma opinião minha e dois assuntos que não serão frases em japonês, mas que é importante também. Primeiro é sobre a tabela de katakana. Eu deveria, mas eu não vou fazer uma aula sobre katakana. A tabela de katakana é a mesma coisa, possui os mesmos sons do hiragana. A diferença é que hiragana serve para escrever palavras em japonês e katakana em palavras estrangeiras. Então, o mesmo trabalho que a gente tem de memorizar os hiraganais, é só pegar a tabela de katakana e estudar. Tá certo? Então, eu não vou fazer aula porque quem aprende hiragana tem condição de aprender katakana de forma prática. Agora, os dois assuntos. Eu gostaria de falar da fonética e da fonologia japonesa, já que são línguas... É uma língua diferente do português. E os modos de leitura dos kanjis. Certo? São duas coisas que vocês precisam saber. Primeiro, em relação à fonética e fonologia, nós usamos as vogais A, E, I, O, U e as consoantes que são sons travados que precisam da vogal. Eles sozinhos você não consegue pronunciar livre, como você diz, uma consoante não sai assim. Certo? Então, nós temos essas 5 vogais que elas não possuem som único. Quer ver? Ó? A, an, E, em, I, in, O, on, U, Você pode até dizer, esse an se escreve AN, mas isso é um dígrafo, porque as duas formam um único som, é um A com um tio. Certo? Então, como no português a vogal, eu acabei de mostrar que ela não possui um som único, existem outros sons de vogais usados em outras línguas e existem outros tipos de consoante que o nosso aparelho fonador não está acostumado a pronunciar. Certo? Por exemplo, entre o A e o E existe o E. Entre o O e o A existe o O, A, O. Certo? E entre o I e o U, que é o usado por japoneses, existe I, U, I. Tá certo? Então, nessa primeira tabela, que são as sílabas A, I, U, E, O, porque elas não são vogais japonesas, a leitura seria A, I, U, E, O. Certo? Fica estranho e engraçado pronunciar assim, mas é a língua deles e eles falam isso naturalmente. Pode parecer estranho pra gente porque a gente não usa. Mas a tabela do U, sendo lida da direita para a esquerda, que é como ela deve ser lida, ficaria U, Q, Su, Tsu, Nu, Fu, Mu, Yuru. Você pode até pronunciar U e pode ouvir alguns japoneses pronunciando U, mas o som é esse. U. Certo? Entre o U e o I. Agora eu vou ler a sequência das sílabas que são parecidas com o português, que a gente não tem trabalho, e depois explicar as que são diferentes. A primeira, A, I, U, E, O. Segunda, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Terceira, Na, Ni, Nu, Ne, No. Quarta, Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Essas três que estão aparecendo aí são basicamente uma semivogal e uma vogal. Um ditongo, onde a semivogal é lida de forma rápida e a vogal é mais demorada. Ya, yu, yo. Eu não vou colocar da, ba e pá completa porque elas também são fáceis. Da, di, du, de, do, ba, bi, bu, be, bo e pá, pi, pu, pe, pó. Certo? Então eu vou apagar essas três e vou afastar um pouquinho as duas vozeadas, que eu coloquei de cor cinza. Agora vamos trabalhar essa sequência aí. O Shi parece ser diferente dos outros. Sa, Shi, Su. Só em Romanji mesmo, para os brasileiros, porque o som é o mesmo. Aliás, é o mesmo em todas essas sequências aí. É como se você estivesse falando com uma criancinha, um som de um X no S. Sha, Shi, Su, certo? Sha, Shi, Su, She, Sho. Pessoal, é o mesmo som, certo? Não é diferente Sa, Shi, não. Mais estranho ainda fica esse Ta. Ta, Ti, Tsu. Não é diferente, é o mesmo som. Ta, ti, tu, te, tso. É tanto que eu vou apagar esses kanjis que tem embaixo aí na minha tela e vou colocar a primeira frase da música dos Changeman. Esse to, em ha, to, que significa coração, na realidade ele é lido ha, tso. Então qual é a diferença entre o tso e o tsu? Nenhuma. Ta, ti, tu, te, tso. Parece ti, mas é ta, ti, tu, te, tso. É o mesmo som. Ok?
Esse som do H é mais estranho ainda, porque você vai ler ha, ri, fu. Que coisa estranha. Não é estranho não, pessoal. Isso é um som de um R que não existe no Brasil. No Brasil nós temos o Ra de rato, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. E nós temos o Ra de barata, Rareriroru. Mas no inglês existe um som de um R que nós não usamos, que é o Rareriroru. E isso aí é um som do Ha. Ha é um tipo de R que nós não usamos. Então parece que no U você está dizendo Fu, mas não é. O som é igual. Ha, hi, hu, he, ho. Tá certo? E aí, nessa frase, que é a primeira frase da música da Cara One More Time, que é a de Mega Man, Kimin a Oshieta Hureru Genki. Não é a Fureru, não. É a Hureru. Tá certo? Hu, ha, hi, hu, he, ho. É um som de um R que nós não temos. Esse outro som do R, ele é um som que, na realidade, não é R, entre o R e o L. Existe uma palavra chamada K-A-R-A, cará, que eles leem calá. Na realidade, ele não está lendo calá com som de R. É porque o som é parecido, é entre o R e o L. Nos anos 80, na Praça Nossa, tinha um personagem que ele era muito engraçado, mas ele se tornava mais engraçado ainda porque ele usava o som desse R japonês que nós não usamos, que era Mauro, Maurício de Araraquara. Ele falava assim, Mauro, Maurício de Araraquara. Era engraçado, o pessoal caía na risada. Eu vou colocar um pedacinho de Mauro, Maurício, só pra gente relembrar. Vamos lá? Oi, a Bambina loira, eu preciso muito falar com você. Aquele toque mágico, aquele toque carismático, que só o maior apresentador de programas infantis tem. Ah, o maior? E quem é esse apresentador, gente? Ele. Uma criança em forma de homem, Mauro Maurício. Olá, Mariane. Tudo bem? Muito prazer. Mauro Maurício, criado, é claro. Prazer é todo meu, Mauro Maurício. E aí, o que você sabe fazer? Eu sou apresentador de programa por ele. Ironia, é claro. Que nome? Mauro Maurício Júnior. Tá, e aonde a Mariane vai ficar nessa história? Tem as brincadeiras. As brincadeiras, é claro. Você ajuda nas brincadeiras, é claro. A segurar o microfone, é claro. E outras coisas do gênero, é claro. Tá. Mariane, você não pode perder a chance de trabalhar neste programa ao lado de Mauro Maurício. Tudo bem, agora só uma perguntinha. Você gosta de crianças? E você tem experiência em programas infantis? Que isso? Mauro Maurício, conta pra ela, Mauro Maurício, onde é que você começou? A da quadra, é claro, num programa chamado Show do Saudício. Esse nome... Ok, esse personagem era um dos que eu mais gostava na época. Agora vamos analisar esse o A e o O. Esse W, ele é um som de um U de semivogal que é lido tão rápido que nem parece que ele está aí. O A, O, certo? Então a gente tem a impressão muitas vezes que está lendo só o O. E esse que está marcado agora na tela é o mais simples. É uma sílaba que você vai ter que ler apenas o som do N. Agora vamos para as vozeadas. Eu já expliquei que não é ga, gi, gu, ge, go. Se eu não me engano, na primeira aula, você tem que ler com som nasal nha. Não é ga, é nha. Então fica nha, nhi, ngun, ngo. E esse za, que parece que você está lendo za e di, na realidade é za, di, zu, ze, zo. É o mesmo som. Tá certo? Todas as sequências são o mesmo som. Tá ok? Lendo a tabela completa da direita para a esquerda, ficaria A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Cha, Shi, Shu, Se, So, Ta, Ti, Tu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Da, Di, Du, De, Do, A, O, Tá ok? Agora vamos para o terceiro assunto, que é a leitura dos kanjis. Um kanji, ele pode ser lido de mais de uma forma. E aí o aluno que está aprendendo japonês, ele pode ou pensar em desistir,
ou ficar com aquele pensamento desesperador. Menino, além de aprender uma forma de um kanji, uma leitura, eu vou ter que aprender outras formas? É muita coisa para memorizar. Bom, eu vou dar uma explicaçãozinha rapidinha aí. A leitura do kanji, ela veio da China, certo? E existe a leitura onyomi, kunyomi. São duas leituras para o mesmo kanji diferente. Seria mais ou menos como esses dois símbolos que está aí. A gente não lê A para o hiragana e para o katakana, os dois não pronunciam A. É a mesma coisa do português. Ó. Existem vários tipos de A, mas todos têm o mesmo som. Agora use esse raciocínio aí. Uma pessoa que está aprendendo português chega para você e pergunta: eu vi uma palavra nova, me explica aí o que significa. É a palavra manga. Eu não tenho como explicar não para essa pessoa. Por quê? Porque essa palavra tem dois significados. Uma leitura, dois significados. Eu ia dizer: rapaz, diga aí a frase que você ouviu. Porque se ele dissesse chupei uma manga, eu diria que era a fruta. Minha mãe costurou a manga, eu diria que era a parte da camisa. Uma leitura, duas ideias. É como ele chegar, um estrangeiro que está aprendendo português, chegar para mim e perguntar: o que significa a palavra sexta? Depende da frase que você ouviu. Porque sexta com SX é o dia da semana e com CS é um objeto que se coloca fruta dentro. Tá certo? Essa situação de uma leitura ter dois significados, em português se chama polissemia. Mas essa leitura onyomi com yomi é exatamente o contrário. São duas leituras para uma ideia só. Manga, uma leitura, duas ideias. Onyomi com yomi, duas leituras para uma ideia só. Que em português a gente chama de sinônimo. Eu coloquei uma única ideia aí que pode ser lida cão e cachorro. Né? Duas leituras para a mesma coisa. Em inglês eu coloquei um exemplo aí desse animal que pode ser lido hen e chicken, que é a mesma coisa. E essa comida, dependendo da região do Brasil, ela pode ser lida como macaxeira, aipim e mandioca. Imagina um kanji aí, podendo ser lido de três formas diferentes. É o caso desse kanji aí, que é o kanji de pessoa, que pode ser lido hito, bito e jin. Dependendo da situação em que for usado. O onyomi é a leitura original chinesa e o kunyomi é a leitura japonesa para o mesmo kanji. E isso acontece também entre nós aqui do Brasil e Portugal, que foi quem nos colonizou. No Brasil nós chamamos de abridor, lá tira a cápsula. Aqui a gente chama de carteira motorista, em Portugal carta de condução. Nós chamamos de ônibus, eles chamam de autocarro. Nós chamamos de trem e eles chamam de comboio. Quer dizer, a mesma coisa com nomes diferentes. A leitura onyomi é para substantivos compostos e o kunyomi para substantivos simples. Se o kanji de pessoa for usada individual, a gente vai ler hito. É o caso de hito des. Isso é uma pessoa, ou aquela ali é a pessoa que você está procurando. Já se for composto, a palavra pessoa, como pessoa brasileira, burajiro jin, que você já conhece. Jin e hito é o mesmo kanji e significa a mesma coisa, pessoa. Agora nós vamos ver o exemplo com o kanji que aliás essa linha entre onyomi e kunyomi não é um hífen não, é o kanji certo? Ele pode ser lido hitotsu e pode ser lido ichi. Os exemplos aí de ichi: ichigatsu, janeiro; ichido, uma vez; ipan, único; hitori, uma pessoa, certo? Olha aí que o ichi já se transformou em hito. Aí você tem aí, ó, ichi, leitura simples; hitotsu, leitura composta. Então hitotsu, pessoa, significa uma, e ichi, também um. Esse ban transforma número cardinal em ordinal, portanto ichiban, primeiro. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido que existem duas leituras, mas que a gente não precisa se desesperar. Por quê? Porque você só vai poder usar o que você aprender. Existem 1000 animais, mas se você só souber 10 em japonês, você só vai entender quando o japonês falar desses 10 animais, ou você também só vai falar os 10 que você conhece. E o que é que eu faço para conhecer os 1000? Memorize os 1000. Então, se você só aprender uma leitura onyomi de um kanji e kunyomi de outra, só use elas. No dia que você aprender os outros tipos de leitura, você começa a usar, certo? O que você não memorizou, você não vai entender um japonês falando e não vai poder falar. Então não é caso de desespero. Existem várias leituras para o kanji. Vamos memorizar. Se você quiser estudar os dois juntos, pegue tabelas de kanji que tem a leitura de todos eles. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido a parte fonética e a parte de leitura dos kanjis. Matane!